Nós temos mergulhado sobre Juízes 2 e vemos que em Juízes 2, preparado em devocional, a gente está aprendendo marcas de uma geração que nos inspira e de uma geração que nos alerta. E Juízes 2 apresenta nitidamente para a gente duas gerações. Uma geração que andou com Deus, uma geração... Ei, pastor Diego, grande abraço, meu amigo. Abraço da Águia, Deus abençoe vocês aí. Uma geração que viveu as promessas de Deus, uma geração que viveu os milagres de Deus, uma geração que andou com Deus, uma geração que agradou a Deus. Qual que é essa geração? A geração de Josué. A geração de Josué. Só que essa geração, ela finda essa geração e surge uma nova geração em Juízes 2 que diz que não conhecia o Senhor. Já essa geração, ela tem resultados opostos à geração de Josué. Enquanto a geração de Josué foi uma geração que agradou a Deus, a geração de Juízes, essa nova geração em Juízes 2, é uma geração que atraiu a ira de Deus. Enquanto a geração de Josué foi a geração que viveu as promessas de Deus, conquistou as promessas, a geração dos juízes teve que lidar com a ira de Deus. Teve que lidar com o abandono ao Senhor. Então é uma geração que nos alerta o que não fazer. E lembra que na nossa conversa nós falamos que cada geração ela carrega marcas distintas e são essas marcas que vão apontar para o nosso futuro. Ou seja, se nós tivermos essas marcas na nossa vida, nós vamos ter o futuro X. Se a gente, por exemplo, se nós tivermos as marcas da geração de Josué, nós vamos ter a colheita que essa geração vivenciou. Milagres, cumprimento de promessas, agradar ao Senhor. Mas se nós carregarmos as marcas da geração, dessa nova geração, que é a geração de Juízes, nós vamos ter a colheita que essa nova geração viveu. O abandono de Deus, uma geração que fez o que o Senhor reprova, uma geração que atraiu a ira de Deus sobre ela. Nós não queremos ser essa geração. Então, quais são as marcas que esse texto nos mostra da geração de Josué, que a gente precisa se inspirar, e da geração de Juízes, que a gente precisa se alertar e se afastar dessas marcas? Juízes 2, versos 6 a 9, diz assim, pois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um com a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Aí já no verso 10 diz assim, depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, ou seja, essa geração de Josué, diz o texto assim, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, prestaram culto aos Baalis, abandonaram o Senhor, o Deus dos antepassados, que os havia tirado do Egito, seguiram, adoraram vários deuses dos povos ao redor, provocando a ira do Senhor. Olha só, cada geração teve uma colheita, e as colheitas foram vivenciadas de acordo com as marcas que elas carregavam. Então nós já vimos sobre a geração de Josué, nós estamos analisando a primeira geração de Josué. Obrigado, Gilmara, sempre aí somando tão positivamente. Amém, pastor Diego, grande abraço, querido. Olha só, quais são as marcas da geração de Josué, essa geração que vive as promessas, que vive os milagres, essa geração que agrada ao Senhor e não provoca sua ira? Primeiro, uma geração que agrada ao Senhor, é uma geração que vive as promessas, que vive os milagres, é uma geração ativa na adoração. É verdade, estou precisando de um ozônio. Verdade, eu sempre faço lá com a Lu. A Larissa, né? Então, olha, nós já vemos. Ativa na adoração. Onde está isso no texto? No verso 7, diz assim, o povo prestou o culto ao Senhor. Então, nós já conversamos sobre isso, então eu não vou mergulhar aqui com vocês. Então, o que a gente aprendeu sobre ativa na adoração é que se eu quero viver as promessas de Deus, se eu quero fazer parte de uma geração que agrada ao Senhor, que conquista as promessas, que vive os milagres, a gente precisa aprender a prestar culto e não ser apenas espectador de culto, ok? Então, nós estamos vivendo uma geração que assiste culto. Então, todas as vezes que você for para a igreja e ficar assistindo, você está se inserindo dentro de uma geração que vai atrair a ira de Deus, que não vai viver as promessas de Deus.
Porque a geração que vive as promessas, vive os milagres, é uma geração ativa na adoração. O texto é claro em dizer, o povo prestou um culto ao Senhor. Então, quando você for, prática aqui para você, quando você for para um culto na igreja, quando você for ter o seu momento de devocional em casa, quando você for para uma rede no lar, uma célula, quando você for num culto, pode ser culto de manhã de oração, pode ser quarta-feira na sua igreja à noite, pode ser domingo, preste um culto ao Senhor e não assista ao culto. Você está lá para poder prestar um culto e não para receber. Quando a gente vai para o culto, vira a mentalidade, mude. Você não vai para o culto para receber. Hoje nós estamos acostumados aí, eu vou para o culto para receber, vou para o culto para receber. Não, o culto nós vamos para entregar algo a Deus, é para prestar um culto a Deus. É para entregar algo a Deus, ok? E nós hoje tornamos normal, vou para o culto que eu preciso receber uma palavra. Lá você recebe uma palavra? Sim. Lá você recebe o renovo? Sim. Lá você recebe um milagre? Você recebe uma oração? Sim. Mas o que deve me mover a sair da minha casa e ir para um culto é prestar um culto. Prestar um culto ao Senhor. Então pare, nós estamos numa geração que já nem pensa nisso. Ela vai para o culto só para receber. Tanto que muitas igrejas, elas têm campanha disso. 7 campanhas para receber, 7 semanas para receber não sei o quê, 7 semanas para receber a minha vitória, 7 semanas para receber. Por quê? Já virou na cabeça do povo que culto é para receber. Só que na linguagem bíblica, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, o culto foi feito para prestar um culto ao Senhor. A gente precisa se posicionar para ser ativo na adoração, levantar as mãos, adorar o Senhor, ser bênção na vida das pessoas. Eu estou no culto para prestar. O texto é claro, a geração de Josué, que conquistou promessa, que viveu os milagres, é uma geração que é ativa na adoração. Ok, gente? Isso ficou claro para você? A gente já conversou muito sobre isso, né? Eu recebo de Deus? Sim. Deus fala comigo, a gente recebe milagre, a gente recebe a palavra, a gente recebe a oração. Sim, mas isso é secundário. Eu vou vir uma chave. Estou indo no culto para prestar. Por isso que você não pode sair de um culto, chegar lá e dizer assim, o culto não foi bom. Quem é você? Quem sou eu para poder dizer que culto foi bom? O culto não é para mim, não é para você. Olha a mentalidade do povo hoje. Essas pronúncias, essas palavras mostram como que está a mentalidade do povo. Uma mentalidade distorcida da palavra. O culto não foi bom. O culto não foi bom para quem? Porque o culto não é para mim, não é para você. O culto é para Deus. Nós vamos prestar um culto ao Senhor. Então ele tem que ser bom para mim e para você. O Senhor tem que receber o nosso culto. Tem que receber o nosso culto. Em Malaquias apresenta um povo que estava indo para a igreja e que prestava animais, entregava como oferta animais cegos, animais ruins, como oferta, ou seja, oferecia o resto para Deus. Deus falou, não estou recebendo esse povo, era melhor vocês fecharem a porta do templo do que me prestar uma adoração inútil, porque estava indo para o culto para poder, para entregar algo mediano para Deus. Então o culto não foi feito para você receber, o culto foi feito para você prestar. Receber é uma consequência de uma adoração que tocou aos céus, ok? Porque nós estamos falando de Bíblia, gente. Desde o Antigo Testamento você vai ver Noé prestando culto ao Senhor. No tabernáculo as pessoas levavam alimentos, levavam animais, sacrificavam o Senhor. Era uma entrega. Era uma entrega. Hoje a nossa geração não tem história com Deus para contar. Uma geração que não vive intimidade com Deus, porque já começa a partir do culto. Vai no culto com a mentalidade para receber. Receber minha vitória, receber minha bênção, receber minha casa própria, receber... Que é isso? Não é shopping. O culto foi feito para poder prestar ao Senhor. Olha no tabernáculo como era feito. Olha, Abraão vai lá sacrificar o seu filho ao Senhor. Que Deus falou, não precisa, pede para ver o coração dele, porque o culto era uma entrega, ele é uma entrega. Quando Jesus está lá em Lucas 21, participando de um culto, está lá a viúva entregando algo para o Senhor. Virar essa chave na nossa mente que já se perdeu nessa geração. Então quer fazer parte da geração de Josué, que conquista promessa, que vive milagre, que vê o sobrenatural? Já comece a partir dos cultos que você frequenta. Preste um culto ao Senhor. Segundo, uma geração que vive promessas e vive milagres é uma geração constante, porque o texto diz assim, o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué.
e dos líderes que continuaram vivos. Josué está vivo, Josué morreu, continua adorando ao Senhor. Agora, se a gente for uma geração inconstante, a gente não cria raízes. E aí, se não tem raiz, não tem fruto. Então, nós precisamos, quer viver milagres, promessas, seja constante em Deus. Tem gente que hoje está firme e forte, intenso. Aí, de repente, eu não quero saber mais nada. Fulano falou algo, Beltrano me cumprimentou. Estou chateado com isso, não quero saber mais da igreja. Ei, cria raízes, deixa de ser um crente mimimi, deixa de ser um cristão mimimi. Você e eu precisamos ser constantes em Deus. Existe uma igreja perseguida no mundo de milhares e milhares e milhares de pessoas que morrem por amor de Cristo. Literalmente, apanham. Não quer, nega a Cristo, senão você vai ser preso. As pessoas são presas. A gente vive num país de liberdade religiosa. E mesmo assim, qualquer coisinha, a gente está saindo da presença de Deus, não está ficando com Deus, não quer saber de adorar a Deus. Gente, nós não seremos parte da geração de Josué, que vive milagres. Uma geração que vive as promessas de Deus, se nós não formos constantes em Deus. Permanecer é a palavra de ordem. E se tem algo que essa geração não sabe fazer, infelizmente, a nossa geração é permanecer. Não consegue permanecer casada, não consegue permanecer em relacionamentos duradouros, não consegue permanecer na igreja, muda toda hora, não consegue permanecer no ministério que Deus lhe deu. Qualquer confronto que vem quer desistir, geração fraca, mimimi. Por isso que a gente não vive o que Josué e a geração dele viveu. Entenda só, olha, a gente precisa ser fiel até a morte, o Senhor dar-nos a coroa da vida. Ou seja, a nossa volatilidade em Deus põe em risco a nossa eternidade com Ele. Se a gente ficar volátil, inconstante, menino que é inconstante, o apóstolo Paulo diz, não sejais como um menino inconstante, levado para um lado e para o outro por todo vento de doutrina. Menino que é inconstante, menino que está brincando aqui, vai para onde agora? Gente que tem maturidade, adulto não. Ele permanece, enfrenta os desafios, supera os desafios, anda uma segunda milha, perdoa, tem paciência com o processo. Que Deus nos levante como uma geração forte. Exato, Lula, muitos valores invertidos. O tudo pode, está bem difícil, é verdade. Terceira marca, anota aí. Terceira marca. Uma geração que é uma geração como a de Josué. Deixa eu ajustar aqui. Primeira marca, ativa na adoração. Segundo, constante em Deus. Terceiro, vive suas próprias histórias em Deus. Quer fazer parte dessa geração que vive as promessas, que vive milagres, que é a geração de Josué? Terceira marca dessa geração, tem as suas próprias histórias com Deus. Vou te mostrar na Bíblia. Ainda no verso 7, diz assim, verso 7 diz assim, o povo prestou culto ao Senhor, ativo na adoração, durante toda a vida de Josué e dos líderes, constante, e continuaram vivos depois de Josué, que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Olha só, tinham vistos todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. A geração de Josué foi uma geração que viu os feitos de Deus, que vivenciou, que experienciou os feitos de Deus da história. Ou seja, uma geração que viu com seus próprios olhos Deus operando na história. Não é, o que isso traz como aplicação para a nossa vida? Eles não eram apenas uma geração que narrava sobre o que Deus havia feito na vida dos seus avós, dos seus pais. A geração de Josué não é uma geração que apenas narrava o que Deus fez na vida de Abraão, o que Deus fez na vida de Isaac, o que Deus fez na vida de Jacó, o que Deus fez na vida de Josué, não. Eles narravam as suas próprias experiências com Deus. Eles viram o rio Jordão abrindo e eles colocaram o pé enxuto sobre a areia do rio Jordão. Eles viram Josué orando e o sol paralisando, ou seja, a rotação da terra paralisando para que Josué e Israel ganhassem uma guerra. Eles viram as muralhas enormes, grandes de Jericó caindo sem colocar
dinamite, sem martelo, sem nada, só com louvor e com adoração. Eles viram a terra prometida sendo conquistada e as promessas cumpridas. Eles ouviram Deus falar com eles, ou seja, uma geração que não apenas narra de algo que ouviram, mas que viveram e que tem as suas próprias histórias com Deus para contar. Uma geração que serviu a Deus porque andou com Deus. Uma geração que tinha intimidade, uma geração que tinha experiências de nível pessoal com Deus, uma geração que ouviu Deus falar. Quer fazer parte dessa geração de Josué que conquista a promessa, dessa geração que vive milagres, quer fazer parte dessa geração? Então, uma geração como essas tem as suas próprias experiências com Deus para contar. Sabe o que a gente tem visto hoje na nossa geração? Uma geração que as coisas profundas de Deus, elas são conhecidas pelo relato dos outros. Você viu o que aconteceu, você viu o que fulano fez, mas não tem vivida por nós. Nós temos vivido uma geração que desconhece relacionamento profundo com Deus. Nós temos vivido uma geração que conhece o relato do que Deus fez na vida de Moisés. Uma geração que sabe que Deus andou com Enoque, do que Deus fez com Pedro, do que Deus fez com Paulo, mas que continua vivendo na superfície. Uma geração que satisfaz com o que Deus fez lá em Asbury, o que foi maravilhoso, um avivamento em Asbury, aquela experiência maravilhosa, naquela faculdade, naquela cidade, o que Deus fez no país de Gaza, o que Deus fez na rua Azusa. Agora, mas uma geração que sabe o que Deus fez no passado, mas não tem experiências com Deus para contar no presente. O que Deus está fazendo no presente. A minha pergunta para você é, se você tivesse agora recebendo um microfone para contar, conte para mim as suas experiências com Deus, o que você narraria? Conte as suas experiências com Deus. Quais seriam as suas falas agora? Mande essa live para mais pessoas. Se você ainda não compartilhou, seja um missionário. Vamos ouvir através de Deus a sua palavra e nos tornarmos uma geração forte. Você tem tido as suas próprias histórias com Deus? Me conta, se você pegasse o microfone agora, em um lugar para poder falar, conta pra gente como está sendo as suas histórias com Deus. O seu secreto, o que Deus falou com você? Qual experiência você já viveu com Deus? Conte sua caminhada com Deus, porque esse povo da geração de Josué tinha história para contar, tinha milagre para contar, viu o que Deus fez na vida deles e através da vida deles, ouvia a voz de Deus. Então, uma geração que vive as promessas, uma geração que vive os milagres, é uma geração que tem história com Deus para contar. Que tem história. Deus falou comigo. Uma geração que falou, Deus, eu orei por fulano, e fulano estava enfermo, e ao invés de eu ligar alguém, ligar para o pastor, ligar para o líder para orar, eu fui lá e orei, e eu vi Deus curando essa pessoa. Tem história com Deus para contar? Fulano de tal estava passando uma crise no casamento, eu fui lá, por graça de Deus, impelido pelo Espírito de Deus, eu fui lá e aconselhei esse casal. Você está encaminhando, não, vou mandar para o pastor aconselhar, vou mandar para o meu líder. Não, por que você não é a resposta de Deus para essas vidas? A gente precisa ter as nossas próprias histórias com Deus. Deixa eu dizer algo para você. O véu foi rasgado de alto a baixo com a morte de Jesus à cruz do Calvário. Hoje você tem livre acesso ao Senhor, você pode ser um instrumento de Deus, você pode ter suas próprias experiências com Deus. Nós não precisamos, como no Antigo Testamento, de um sumo sacerdote uma vez por ano e ir à presença de Deus e ter a experiência dele com Deus nos representando. Não, hoje você pode ter as suas próprias experiências com Deus, andar com Deus, ser um instrumento de Deus, ser resposta de Deus para a vida das pessoas. Aí o que nós vemos nessa geração é uma geração que faz parte de igreja, mas que é espectador de culto, que não transborda na vida de ninguém. Pelo contrário, às vezes quando senta numa mesa para conversar, mais distancia as pessoas da igreja, mais distancia pelas murmurações as pessoas do ministério, mais distancia as pessoas de Jesus do que aproxima delas. Porque é gente que não tem história com Deus para contar, aí fica falando da vida dos outros, não tem história com Deus para contar, fica reclamando dos ambientes onde está. Não tem história com Deus para contar e empresta os seus lábios para o diabo. O que nós temos visto é uma geração que fica conversando fiado, ao invés de ser boca de Deus. Então,
A geração de Josué é uma geração ativa na adoração, constante em Deus, e é uma geração que vive as suas próprias histórias com Deus. Qual a última vez que você foi um instrumento direto de Deus para uma vida que estava enferma ser curada? Qual a última vez que você foi um instrumento direto de Deus para trazer uma palavra de vida para alguém? Para orar por alguém no seu ambiente de trabalho? Para levar alguém à casa do Senhor? Para alguém chegar desanimado, talvez dentro da igreja, e você não alimentar fofoca, você acabar com a fofoca e você ser um instrumento de vida para essa pessoa? Não, olha para Cristo, vamos andar junto, vai dar certo. Qual a última vez? Qual a última vez que você se posicionou de fato para servir sem murmurar? Porque muita gente fala assim, conta comigo, começa a servir no reino, e aí começa a reclamar do fulano, do Beltrano, do ministério, do líder. Gente, essa geração, se nós nos posicionarmos dessa forma, nós nunca vamos viver o que a geração de Josué viveu. A geração que vive as promessas, que vive os milagres, que experiencia o sobrenatural de Deus. É uma geração ativa na adoração. É uma geração que permanece mesmo diante de falácias, mesmo diante de ventos e tempestades. É uma geração que tem as suas próprias histórias com Deus para contar, que sai do secreto todos os dias com uma voz que ouviu de Deus. Então que nós saímos da superfície de apenas contar o que Deus fez, maravilha, e nos inspira o que Deus fez na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, Moisés, Pedro e Daniel e tantos outros. Mas Deus está chamando, Deus está te chamando para você viver as próprias histórias com Ele. Existe um Deus que é vivo. O nosso Deus não é só um Deus do ontem, Ele não é só o Deus do passado, Ele é o mesmo hoje e será para todo sempre. O mesmo Deus que fala com Abraão é o Deus que está vivo, é o Deus que vai falando com você nessa manhã, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que continua nos chamando para o secreto e para viver o seu sobrenatural. É o mesmo Deus de ontem, de hoje e será para todo sempre. Saiamos da superfície. Deus quer se revelar mais a você. Saiamos da superfície. Essa é a geração. Eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor vai ferir o seu coração e ferir o meu coração com uma ferida de amor por Ele e insaciável, que como a corça suspira pelas águas, assim a nossa alma tem a sede de Deus. Que o Senhor crie uma sede dentro da nossa alma e insaciável pela presença dEle, por mais dEle. Uma geração que vive as suas próprias histórias com Deus. Tenha história com Deus. História com Deus se constrói no secreto. História com Deus se constrói quando eu vou para o culto e presto um culto e não vou simplesmente para receber culto. História com Deus se constrói quando eu me debruço diante da palavra e digo, Senhor, fala comigo, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar, enquanto o Senhor não falar comigo. Uma geração que permanece em Deus. Que o Senhor venha renovar o nosso coração, que o Senhor venha levantar essa geração. O Senhor está movendo vidas, gente. Ontem o pastor Alessandro estava pregando lá para nós justamente sobre isso, falando, Deus tem despertado vidas querendo, eu quero mais, eu quero viver esse sobrenatural, eu quero viver esses sinais e prodígios, eu quero ouvir essa voz de Deus, eu não quero contar a história apenas do que Deus fez na vida da minha avó, do meu pai, do fulano de tal, eu quero contar as minhas próprias histórias com Deus. Que a partir dessa manhã, em nome de Jesus, comece um ciclo de histórias com Deus, de intimidade com Deus, que o Senhor vai gerar no seu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Geração de Josué, geração que conquista as promessas, geração que vive milagres, uma geração que tem histórias com Deus para contar. Para a gente finalizar, está anotando aí? Ativa na adoração, constante em Deus, que tem as suas próprias histórias, constrói as suas próprias histórias com Deus e não fica na aba de fulano. Para de ficar pedindo, fulano, ora por mim. Pode, Deus, a gente pode pedir oração, sim, mas tem gente que vive na aba do outro, que vive na sombra do outro, que vive nas experiências do outro, que fica correndo atrás de profeta. Tem as suas próprias experiências com Deus. Maturidade, raízes profundas. Quantos anos você conhece Jesus e vive nessa superficialidade? Tem as suas próprias histórias com Deus. Jesus ressuscitou e vivo está e nos chama para o secreto com Ele. Quarto, vou finalizar agora. Vou finalizar. Ativa na adoração, constante no propósito, vive suas próprias histórias com Deus. Quarto, anda em obediência. Tem segredo não, gente.
A vida com Deus é você andar em obediência. Se você se preocupar em honrar os princípios, descanse seu coração, Deus vai cumprir as suas promessas. Olha o que esse texto diz, nós só estamos olhando o verso 7 do capítulo 2 de Juízes, tudo isso está aí. Juízes 2:7. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. E aí o texto segue dizendo, verso de número 17, contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituir, falando da outra geração após os outros deuses. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos ao Senhor. Esse verso 17 nos fala da geração de juízes, que não andou em obediência como a geração de Josué andou em obediência. Obrigado tá aí um resumo. Ou seja, o texto faz menção que os pais da geração de Josué, eles andaram em obediência. Obedeceram, o texto diz assim, andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor. Ou seja, são pessoas que obedecem. A obediência, andar em obediência é uma marca impreterível para quem quer fazer parte dessa geração de Josué e ter a colheita que ele teve. É obedecer acima das emoções. Obedecer acima das emoções. É você obedecer aos mandamentos acima dos seus achismos. Obediência é isso. Obediência é você andar em obediência, não é ter momentos esporádicos de obediência. É andar, o texto diz assim, andar aos seus pais em obediência. Não é que eu obedeço aqui e depois eu tenho momentos esporádicos de obediência e vivo depois uma vida toda doida. Não, é andar em obediência. Andar significa denota evolução. Cada passo que eu estou evoluindo, eu estou progredindo para um lugar. É andar em obediência. Então hoje o que nós vemos é uma geração que não anda em obediência, eles têm momentos esporádicos de obediência. Não, estou aqui no culto, estou orando ao Senhor, estou obedecendo, estou aqui ofertando, dizimando, estou obedecendo, estou aqui ajudando no ministério, estou obedecendo. Aí vai na segunda-feira, vai na segunda-feira, trata mal a esposa. Ah, meu Deus, pior quando eu espirro, gente. Perdão, quando eu espirro umas 10 vezes. Ai. Vamos lá, se não vai sair mais uns 5, 6 espirros aqui, me perdoa. Essa rinite é uma figura. Obrigado, gente. Estou aqui me recompondo. Então andar em obediência. Acho que eu vou ter que finalizar a live. Denota justamente não momentos esporádicos de obediência, mas realmente você prosseguir em todas as esferas. Então tem gente que tem momentos esporádicos de obediência. A pessoa é obediente em alguns aspectos, mas chega na segunda-feira, chega no ambiente de trabalho, não anda em obediência. Então uma geração que vive como a geração de Josué viveu, é uma geração que anda em obediência. Obrigado, gente, pelas palavras aí, pelas palavras abençoadoras, em nome de Jesus. Uma geração que anda em obediência, independente dos seus achismos. Mas eu acho que a mulher não precisa ser submissa. Ok, você anda em obediência, é o que a palavra de Deus diz. Eu acho que não tem que dar... não tem que ofertar, não tem que dizimar, não tem que ajudar. É os seus achismos. Mas a grande questão é o que a palavra de Deus diz. Eu acho que eu não tenho que perdoar fulano porque ele fez isso. Ok, é seu achismo, são as suas emoções. Mas o que a palavra de Deus diz? Então uma geração como a geração de Josué é uma geração que anda em obediência. E andar em obediência é quando você obedece os mandamentos acima das suas emoções, acima dos seus achismos. E você anda em obediência, você anda em obediência, em estado de obediência de forma constante na sua vida. Então que caminho que você tem percorrido no seu casamento? De obediência ou desobediência aos princípios?
na criação dos filhos, de obediência ou desobediência, dentro do seu ambiente de trabalho, de obediência ou desobediência. Que caminho? Porque se a gente caminha em obediência, Deuteronômio 28 diz que as bênçãos do Senhor, elas nos alcançam. As bênçãos do Senhor correm atrás de nós e nos alcançam. E nos alcançam. Essas são as marcas. Depois eu vou falar para vocês na próxima semana, na próxima live, sobre as marcas da geração de juízes. Porque é uma geração que viveu ciclos de derrotas. Ciclos de derrotas. Então a gente tem que aprender com Josué o que fazer, com a geração de Josué o que fazer, e com a geração de juízes que atraiu a ira do Senhor, o que não fazer. Quais são as marcas que essa geração carrega que a gente precisa fugir delas. A gente precisa de se afastar dessas marcas. Mas hoje fica essa palavra para o nosso coração. Se nós queremos fazer parte de uma geração como a geração de Josué, que conquistou as promessas, se você quer viver promessas de Deus na sua vida, se você quer viver os milagres de Deus na sua vida, se você quer de fato ter essa profundidade, essas experiências com Deus, carregue essas marcas. As marcas que nós vivenciamos apontam para a colheita que nós teremos, ok? As marcas que nós carregamos, elas apontam para a colheita que nós teremos. Josué e a sua geração teve uma colheita de conquista de promessas, de milagres exponenciais, é porque carregaram as marcas de prestar o culto ao Senhor, de ser constante no Senhor. As marcas de andar em obediência e ter as suas próprias histórias com Deus para contar. Tá aqui, ó, a A.P. Lacerda, né, fixei aqui os aprendizados dessa manhã. Então anote aí, ó, ativo na adoração, constante em Deus, ou seja, permanecer em Deus. Tem as suas próprias histórias com Deus e anda em obediência. Quais desses 4, coloca aqui para mim e a gente vai orar. Quais dessas 4 marcas mais fizeram sentido para você nessa reflexão, nesse devocional? Quais dessas 4 marcas, ativos na adoração, você olha, essa marca foi o que mais fez sentido para mim e é ela que eu vou mais perseguir agora fazer. Quais dessas marcas, dessas 4 marcas que está fixada aqui, que mais fez sentido para você? Coloque aqui para mim e nós vamos orar finalizando. Todas fizeram sentido. A 2, ter as minhas próprias histórias com Deus. Amém. Amém. Isso aí. História com Deus. Amém, Raiz. Permanência, Regia. Amém. Sueli é ativo na adoração, na oração. A obediência. Olha que bênção. A 2 e a 4 ali, né? Que é a constância e andar em obediência. A Luiara. Ei, Luiara, um abraço, pastor. Ediel, na família, né? Sua pequena aí. Deus abençoe muito vocês. Amém. Amém. Ativo na adoração, para mim todas fizeram sentido. A 3, história com Deus, amém. Permanecer, isso aí, gente. Persiga viver essas marcas, anote essas marcas, prega num quadro. Vamos fazer um print? Vamos fazer um print aqui? Vamos fazer um print para você colocar. Vou tirar os comentários aqui. Opa, acabei desativando aqui. Você vai fazer um print e você vai compartilhar. Você vai fazer um print e você vai compartilhar no seu story essas marcas para inspirar outras pessoas. Então vamos lá, vou contar até 3 para não ficar eu falando aqui na foto. E depois você me marca e eu vou repostar várias lá, tá bom? 1, 2, 3 e... Fez? Fizeram aí o print? Maravilha. Opa. Maravilha. Gente, vamos orar ao Senhor para finalizar. Obrigado pela presença de vocês, pelo compartilhar, por interagir aqui. Vocês não sabem o quanto os comentários de vocês eu vou lendo aqui e vou sendo edificado. Ei, Kiara, um grande abraço. Que bom. História com Deus. Nós estamos construindo as nossas próprias histórias com Deus no secreto, no público, no culto, na vida das pessoas. Eu quero declarar isso sobre essa geração, sobre as nossas vidas. Pai, muito obrigado por essa manhã, onde o Senhor, ó Deus, nos abriu os olhos para poder, ó Deus, ver o que uma geração que viveu
tantas experiências com o Senhor praticou e carregou. Deus, que o Senhor venha imprimir na nossa alma, ó Deus, e tornar irremovível no nosso coração essas marcas que a geração de Josué, ó Deus, carregou. Que nós, ó Deus, venhamos ser uma geração ativos na adoração. Que venhamos, ó Deus, participar de cada culto, não para receber, mas com a mentalidade de entregar ao Senhor, de servir, de, ó Deus, levantar as mãos, de prestar uma adoração que agrada ao Senhor. Nós sejamos uma geração, Pai, que seja constante em Deus, ó Deus, que permanece, que pode falar mal da gente, que pode nos perseguir, que pode, ó Deus, nos entristecer com muitas coisas, que podemos passar por lutas e provações, mas nós não sairemos da Tua presença, não sairemos do chamado que o Senhor nos confiou. Uma geração que permanece na presença. Ó Deus, que o Senhor venha nos fazer ser uma geração que tem as suas próprias histórias com Deus para contar. Que a gente não apenas narra as histórias da vida, do que o Senhor está fazendo na vida dos outros, mas que possamos, ó Deus, desfrutar desse Deus vivo e contar, ó Deus, as nossas próprias histórias de milagres, de ser instrumento do Senhor, de podermos, ó Deus, servir essa geração, em nome de Jesus. E por fim, ó Deus, oramos, ó Deus, para que o Senhor venha nos fazer ser, ó Deus, uma geração, ó Deus, uma geração que ande em obediência, acima dos nossos achismos, ande em obediência, acima, ó Deus, das nossas emoções, que o que venha governar as nossas decisões e falas sejam os princípios, os mandamentos, as palavras do Senhor na nossa vida. E, ó Deus, eu quero declarar que essa realidade, que esses princípios se tornarão realidade sobre a vida, ó Deus, de cada pessoa que passou aqui nessa live, ó Deus, separada pelo Senhor, para nós termos esse momento contigo, ouvirmos a Tua voz e servirmos ao Senhor. Muito obrigado. Nos dê um dia maravilhoso na Tua presença, um final de semana marcado com experiências contigo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode entrar, princesa. Vem aqui. Te amo. Pode vir. Vem dar oi pro pessoal. O pessoal ama ver você. E o papai também. Ó, vou pôr uma música que você gosta. Vamos ver aqui, ó. É do Patinho. É, tem música do Patinho. E essa aqui você gosta também, ó. Vamos dar oi, pessoal. Não? O que foi? Você veio? Ah, você não quer essa música? Qual que você quer? Eu quero A alegria está no coração. Então nós vamos terminar com a música que a Helena escolheu, ó. Olha. Essa música eu gosto, ó. É. Terminar alegre, né, meu amor? Ó. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor de saber que já conhece Jesus. É com a outra mão. E a outra aqui. O sentimento Mas meus dois corações. que vem do nosso Senhor que só tem quem já conhece Jesus. Vamos dar tchau pro pessoal? A gente vai vir tomar cafezinho amanhã. Celebrai a Cristo, celebrai. Ei! Mas qual é essa do dedo? É desse dedo? Que anel bonito? E o anel que o papai te deu? Eu tenho agora 2 anéis. 2 anéis. Gente, um grande abraço. O pessoal tá falando assim, ó. A Luiara falou assim, ó. Gente, é o clone, é o xerox da mamãe. Fala assim, eu pareço muito com a minha mamãe, por isso que eu sou linda. Eu sou a cara da mamãe. Xeroxzinho da mamãe. Te amo. Vou dar tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Bom dia. Qual a história que nós vamos contar lá hoje, lá no café da manhã? Sobre o quê? Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Deus abençoe. Paz.